muito bem, animados e muito dispostos para mais uma aula de língua portuguesa para os quintos anos. Você que está aqui todos os dias com a gente já me conhece, professora Abigail Viana. Vamos aí passar os próximos minutos juntos, aprendendo um pouquinho mais, e para que essa aula realmente seja bacana, preciso da participação de vocês. Me manda o teu bom dia, me diz o nome da tua escola e vai respondendo aí as perguntas que eu vou trazer para vocês, tá certo? Para fazer essa ponte entre vocês comigo, está aqui conosco mais uma vez o professor Givanilson Soares. Bom dia, professor, bem-vindo. Bom dia, professora. Já estou por aqui e não estou sozinho. O Arthur já está desejando um bom dia para a gente aqui nesse início de aula. Vamos nessa. Maravilha, já tem gente aí com a gente, isso é bom demais. Se você, como o Arthur, está assistindo, vai dando o teu bom dia, tá certo? Claro que não estamos sós jamais. A querida Gisela está aqui. Eu estava com saudade dela, né? Ela está de volta aqui com a gente no quinto ano, fazendo aí um trabalho maravilhoso, como todos os intérpretes de Libras. Fazem um trabalho incrível, levam essa aula muito mais longe e alcançam um número ainda maior de estudantes. Vamos começar o conteúdo? Você já está vendo na tela, não é? Contos populares, isso mesmo. Já trabalhamos algumas aulas, o que é conto, os diferentes tipos de conto. Hoje, vamos dar uma pincelada novamente nos contos populares. Se você é aquele estudante assíduo, vai tirar de letra, já sabe o que eu vou dizer, é bom que vai estar revisando. Se você esqueceu, para isso estamos aqui para te lembrar. E se não assistiu essa aula ainda, não tem problema. Além de poder assistir-la no YouTube, você vai poder rever aqui comigo hoje. Então, está pronto, vamos começar a nossa revisão e vamos começar aí perguntando o que é um conto. Vamos revisar? A gente sabe que é um gênero textual, não é isso? Então, um conto é um texto curto que tem um narrador que conta uma história, que é desenvolvida em torno de um enredo, uma situação que dá origem aos acontecimentos de uma narrativa. Então, essa tela aí você já viu em outras aulas, a definição de conto, e você pode, assistindo a aula, criar a sua própria definição. Isso é muito bom, você registra ali da maneira que você entendeu, porque vai facilitar aí no teu estudo. Eu trouxe aqui esses 3 tópicos: quem, onde e quando. São os elementos do enredo. Como assim, professora? Se você é como eu, gosta de escrever, e quem sabe assistindo a aula se animou, ficou com vontade de criar um conto, vê que maravilha. Inclusive, algumas aulas a seguir, né, à frente, nós vamos ter aqui uma aula sobre como escrever um conto, mas eu já posso te adiantar um pouquinho hoje. Você gosta de escrever e quer escrever um conto. Professora, o que é que deve ter no meu enredo, na minha história? Olha aqui, ó. Você vai responder essas perguntas: quem, onde e quando. Como assim? Quem? São as personagens. Então, quem são as personagens aqui do teu conto? Como o conto é um gênero curto, terão poucas personagens, concorda comigo? Porque quanto mais personagens tiverem, mais a história vai crescer, porque vão ter mais diálogos, mais situações. Então, são poucas personagens. Por exemplo, nós vimos em algumas aulas passadas a história de Chapeuzinho Vermelho. Então, quem são as personagens? A menina, né, que é Chapeuzinho Vermelho, a mãe, a avó, o lobo e o caçador. 5 personagens. A mãe só aparece lá no início da história, mandando a menina, né, ir visitar a avó. Então, não tem aquela questão de muitos diálogos. Então, são poucas personagens, porque o conto é uma história relativamente curta. Assistimos algumas aulas passadas falando sobre mini conto, que é bem curtinho. Não é isso que eu estou falando, tá? Eu estou comparando o conto a outros gêneros textuais que são bem maiores. Então, o conto é um gênero textual relativamente curto. Então, quando você escreve, vai fazer o seu enredo, você precisa falar sobre as personagens. Geralmente, vem ali no primeiro parágrafo. Você está citando, né? Quem é que participa da história, se é parente de alguém, enfim. Aí vem onde se fala de espaço. No caso do conto que eu dei o exemplo aqui para vocês, Chapeuzinho Vermelho, na floresta, na casa dela, na casa da avó. Então, ali é o lugar onde a história está se passando. Então, geralmente, também vem no primeiro parágrafo. Era uma vez numa floresta muito distante, então, era uma vez num bosque ou num castelo, enfim. Então, tanto personagens
quanto local, geralmente primeiro parágrafo ali. E por último, quando? Geralmente os contos começam com era uma vez, dá a impressão de algo que já passou, algo acontecido. Nem sempre vem datas específicas, mas dá uma ideia de tempo, de passado, presente e futuro. Dentro do enredo nós temos essa estrutura aqui, a narrativa, não é? O conto ele é uma narrativa e nós temos aí essa estrutura. Situação inicial, conflito gerador, clímax e desfecho. Você pode printar essa tela se você quiser, fique à vontade. Você sabe também que essa aula mais tarde vai estar no YouTube. Você pode, quando assistir novamente, anotar tanto essa tela aqui do quem, onde e quando e esta outra aqui. Vou explicar tópico por tópico, não se preocupa. Lembra o que eu falei alguns minutinhos atrás sobre o primeiro parágrafo, onde se fala das personagens, onde se fala do tempo, do espaço? Isso aí é a situação inicial. É quando eu começo a ler aquele conto, eu já vou percebendo ali onde se passa, quando foi, quem são as personagens. Então, se você quer escrever um conto, eu te incentivo a fazer isso, que escrever é muito bom. Já sabe que a situação inicial ali é tipo uma apresentação para o teu leitor de tudo que ele vai encontrar no decorrer da história. Depois da situação inicial, nós temos o conflito gerador. Dentro ali do desenvolvimento do teu conto, você já apresentou as personagens, já falou onde se passa e você vai apresentar um problema. O que precisa ser resolvido? No caso do Chapeuzinho Vermelho, que eu falei aqui, qual é o conflito? A vovó está doente, a menina vai visitá-la, vai levar ali aquele lanche especial que a sua mãe preparou. Então, ela vai tentar solucionar um problema, a avó está só, precisando de companhia. Então, temos aí um problema a ser solucionado. Após esse conflito gerador, chega um momento de maior tensão e suspense na história, que é o nosso clímax. Se você é aquele aluno pesquisador, que não se contenta só com o que eu falo aqui, com o que o teu professor fala na aula, você procura buscar mais. Quando você coloca lá no site de busca a estrutura da narrativa, você geralmente vai encontrar esses tópicos e pode encontrar com outros nomes, mas que quer dizer a mesma coisa, sinônimos. Então, o clímax é isso, é o momento de maior tensão, de maior suspense. Claro, o Chapeuzinho Vermelho é uma história que todo mundo já sabe o que vai acontecer. Então, não tem nem tanto mais aquele suspense. Mas imagina uma criança que nunca ouviu essa história. Então, quando você começa contando e você diz que a Chapeuzinho chega na casa da avó e começa aquele diálogo. Vovozinha, que olhos grandes você tem? Aí o lobo responde, são para te ver melhor. E que orelhas grandes, que ouvidos grandes, para te escutar melhor. Então, quando chega aquela hora, e que boca grande que você tem. E é para ali comer melhor. Então, é aquela tensão, o que vai acontecer agora? Então, é um momento assim, de mais suspense no conto. Depois desse momento de tanta tensão, nós temos o desfecho, que é a resolução. No caso da Chapeuzinho, o caçador vai chegar, vai salvar a vovó, a menina, enfim, e todo mundo se dá bem, menos o lobo, não é? Que aí fez coisa errada e pagou o pato. Então, geralmente os contos têm aquela estrutura que a gente acabou de ver. Hoje, em especial, vamos trabalhar os contos populares. Nós já vimos isso aqui. O conto popular, ele também pode ser chamado de conto tradicional. Então, quando você for fazer a sua pesquisa, tanto você pode buscar por conto popular ou por conto tradicional, beleza? E o que são os contos populares? Já está dizendo, não é popular, é do povo. São aqueles que narram histórias transmitidas de uma geração para outra. Outra característica dos contos em geral, não só do conto popular. São narrativas que passam de geração a geração, de pai para filho, e vem da tradição oral, não é isso? É falado, contado de um para outro. A noção de conto tradicional ou popular refere-se à narrativa cuja autoria é geralmente desconhecida, que é transmitida de geração em geração por via oral, ou seja, quinto ano, através da fala. Essas histórias anônimas geralmente têm várias versões. Inclusive, nós trabalhamos aqui uma aula sobre contos que eu mostrei 3 versões diferentes justamente de Chapeuzinho Vermelho. Nós vimos Chapeuzinho Vermelho contando a história, tivemos a versão do lobo
e a versão do caçador. Não sei se vocês lembram desta aula. Dá uma procuradinha lá no YouTube que você vai encontrar e é muito legal. Então, é comum você escutar o mesmo conto de pessoas diferentes e cada um tem a sua versão. Ninguém está certo nem errado, cada um conta do jeito que sabe e que gosta. E aqui, como foi dito, é passado de geração para geração por via oral da fala. São histórias anônimas, porém, alguns escritores tiveram cuidado de registrá-la, então você encontra assim em livros. Olha aqui, ó. Com o tempo, as narrações acabaram sendo coletadas em livros, adaptando-se ao formato impresso. Isso permitiu que os contos permanecessem válidos ao longo da história. Cada região tem seus próprios contos tradicionais, também chamados de contos folclóricos ou contos populares. Eles são geralmente orientados para crianças e muitas vezes incluem uma moral. Os contos de fadas, que não é o tema da aula de hoje, vamos ter uma aula sobre ele, quando tiveram início, não eram como a gente conhece hoje, eram para um público adulto e muitos contos populares também. Só que com o passar do tempo, eles foram se adequando para o público infantil e, como eu acabei de dizer a vocês, alguns deles trazem uma moral, trazem um ensinamento, tá certo? E cada região tem o seu. Por exemplo, se você nas férias foi visitar alguém que mora na região norte, onde tem aquela influência indígena, você vai conhecer muitos contos indígenas. Aqui nós também conhecemos, inclusive, temos uma aula sobre isso, porém não tão forte quanto a região norte. Mas se nas férias vai visitar uma tia que mora na Bahia, tem muita influência africana, então você vai conhecer muitos contos africanos. Também temos uma aula sobre ele, então vai ficando aí já na agulha, tá certo? Mas cada região tem ali o seu tipo específico de conto. Vamos ler um conto, que daqui a pouco já vão me dizer que a aula está terminando e eu quero fazer uma leitura com vocês. Uma aula de língua portuguesa sem leitura não vale, né? Então, todo mundo vai ler comigo, fica a postos, pode ler em casa também. É bom que já pratica aí a sua pontuação, a entonação. E você vai me dizer no chat se já conhecia essa história, tá bom? Não sei se tem alguma coisa aí, professores, estão só prestando atenção. Prestando atenção e desejando bom dia. O Arthur, o João, a Evelyn, tá todo mundo por aqui acompanhando. Maravilha. Então, aí a turminha do Arthur, do João, da Evelyn, vão ouvindo a minha leitura, podem até ler comigo e diz para mim ao final da leitura se conheciam esse conto, tá certo? Basta colocar o sim ou não. Então, vamos lá. A raposa e o tucano. A raposa entendeu que devia andar debicando o tucano. Uma vez, o convidou para jantar na casa dela. O tucano foi. A raposa fez mingau para o jantar e espalhou em cima de uma pedra. E o pobre tucano nada pôde comer e até machucou muito seu grande bico. O tucano procurou um meio de vingar-se. Daí a tempos, foi à casa da raposa e lhe disse: comadre, você outro dia me obsequiou tanto, dando-me aquele jantar. Agora é chegada a minha vez de lhe pagar na mesma moeda. Venho convidá-la para ir jantar comigo. Vamos embora, que o petisco está bom. A raposa aceitou o convite e foram-se ambos. Ora, o tucano preparou também mingau e botou dentro de um jarro de pescoço estreito. O tucano metia o bico e, quando tirava, vinha se regalando. A raposa nada comeu, lambendo apenas algum pingo que caía fora do jarro. Acabado o jantar, disse: isto, comadre, é para você não querer se fazer mais sabida do que os outros. E aí, quinto ano, já conheciam essa história? Se conheciam, a versão foi totalmente igual ou tinha alguma coisa diferente? Vejam que tudo que eu falei para vocês da estrutura da narrativa aí tinha nesse texto. Se eu perguntar quem são as personagens, vocês vão dizer o tucano e a raposa. Onde se passou? Provavelmente numa floresta. Aí não fala em relação a datas, mas os verbos estão todos no passado. Convidou, foi. Então é um tempo que já aconteceu. Qual o conflito gerador? Qual o problema? A raposa, como sempre, querendo dar uma despertinha, chama o tucano para jantar, faz mingau e joga em cima de uma pedra. Como o tucano, com aquele bico enorme, conseguiria comer? E ela se acha muito esperta, só que o tucano decide dar-lhe uma lição. Vejam que esse
Aqui está até entre aspas, estão percebendo aqui as aspas, isto, comadre, é para você não querer se fazer mais saber do que os outros, tá certo? Então, veja que esse conto popular, ele traz uma mensagem que não é bacana você querer, vamos falar bem no popular de vocês, tirar onda com ninguém, não é? Não é legal, não façam isso, aprendam aí com a história da raposa e do tucano. Já vou passando a atividade, é bom que hoje eu tenha tempo de explicar com calma. Você sabe que nesse celular que você está nas mãos ou no tablet, com o aplicativo do Educa Recife, você pode acessar a árvore de livros, isso mesmo. No cantinho direito, embaixo na tua tela aí tem o nome Outros, você clica e vai aparecer uma tela e lá embaixo vai ter o nome Árvore de Livros. Você clica em cima para fazer o login REC, a sigla REC e o número da tua matrícula. Se você escrever lá na lupinha contos populares ou contos tradicionais, vai aparecer uma infinidade de livros. Você vai escolher um. Nesses livros, tem livros lá, que é lá também que eu pesquiso bastante coisa, eu aprender sempre, que a gente usa, a árvore de livros. Então lá, você tem livros, tem uma coleção de contos. Você escolhe um e vai fazer aqui a atividade. Ó. Pesquise e registre em seu caderno um conto popular. Você não precisa copiar ele inteirinho, até porque você tem a atividade da escola, você pode contar com as suas palavras. Isso é um excelente exercício, tá bom? Foi muito bom estar com vocês, mas a semana está apenas começando, tá certo? Espero vocês aqui na nossa próxima aula de língua portuguesa. Não me deixem só. Hoje não tivemos tantas perguntas, mas estou feliz com a participação de vocês. Quero agradecer a Gisela, obrigada, querida. Professor Givanilson, tem mais alguma coisa aí? Não, eles estavam só aqui acompanhando mesmo a aula. Tá bom, se despeça. Vão continuar aqui esperando as próximas. Isso. Professora Kedma já está chegando com a aula de matemática, e eu aguardo vocês amanhã na próxima aula de língua portuguesa, tá? Muito obrigada por ter ficado até agora comigo. Até a próxima. Tchau, tchau.